Normas de circulação. É dever, quer dizer, obrigação do condutor de transporte coletivo. Coletivo é acima de 8 lugares, tá? Só para sua informação, qualquer veículo que tenha até 8 lugares, ele é considerado de transporte individual. E curioso que o individual dá a entender que é um só, né? Mas não. Até 8 lugares é transporte individual. Acima de 8 é transporte coletivo. Outra coisa, quando a gente fala de lugares em veículos, é sempre excluído o condutor, o lugar do condutor. Este nunca conta, só conta lugar para passageiros, beleza? Qualquer que seja o assunto que caiu na sua questão de prova lá, falou de lugares, você já pode saber, é excluído o condutor. O condutor não conta, beleza? Então vamos lá, o transporte coletivo, o motorista do transporte coletivo, do ônibus, do micro-ônibus, ele deve parar para embarque nos locais estabelecidos. O que são os locais estabelecidos? Nos pontos, né? Nos pontos, que o pessoal chama de ponto de ônibus, é ponto de embarque e desembarque. Sim, aqui está ok, ele tem que parar. Ele deve parar para embarque em qualquer local. Ora, aqui em cima está falando que ele tem que parar nos locais estabelecidos. Tem a sinalização, tem a guarita, tem o ponto lá. Qualquer, não. Aí não, né? Aí vira bagunça. Sem contar que o qualquer também é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Já eliminei ela. Cumprimentar os passageiros. Olha, ele pode cumprimentar os passageiros, problema nenhum. Mas é dever dele? Não, não é dever, não. Você já pensou todo mundo que entrar no ônibus ele ter que cumprimentar? Mesmo que a pessoa não olhe para ele ou não cumprimente ele? A atenção do motorista deve estar no trânsito, no entrar e sair de pessoas dentro do ônibus. Não é em cumprimentar ou deixar de cumprimentar. Tratar bem, com educação, com urbanidade, sim, isso é dever dele. Se a pessoa falou um bom dia, só bom dia para você também. Mas dever dele ficar cumprimentando todo mundo, não. Isso aqui não faz sentido, né? Aumentar a velocidade quando estiver atrasado? Absolutamente não, né, gente? Aqui tem dois problemas. O atrasado, isso não é bom, e o aumentar a velocidade numa circunstância dessa. Está fora. Sobrou para a gente a letra A. Questão de meio ambiente, que diz o seguinte, conhecida como fumaça preta, ela é formada pela fuligem, que é o que sai pelo escapamento do veículo, que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Fumaça preta tem relação com material particulado? Olha, a fumaça está saindo preta ali atrás porque tem partículas, né, de poluentes ali. Então, sim. Dióxido de carbono também forma essa fumaça preta? Sim. Monóxido de carbono? Sim. Todas as afirmativas são corretas? Sim. Dica para você, 80% das vezes que aparecer essa palavra todas estão corretas. Em qualquer alternativa aqui que ela aparecer, porque ela normalmente aparece na letra D, né? Mas pode aparecer na A, na B, na C, o D, eu costumo fazer essas pegadinhas. Apareceu todas aqui, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso aqui não foi diferente, letra D a resposta dessa questão. Questão de primeiros socorros e diz, olha, em caso de hemorragia é perda de sangue. Teve um rompimento de uma veia, artéria ou vaso sanguíneo e está sangrando. O uso de uma compressa limpa serve para quê? Hein? Compressa é aquele chumaço de pano, né? Você pega um pano limpo, dobra ele ali, comprime sobre o local. Aqui serve para quê? Para estancar a hemorragia interna. Ó, aqui é para estancar a hemorragia, ok. Mas interna, imagina que essa pessoa, essa vítima, está com uma hemorragia nos pulmões, ou num dos pulmões, né? Como é que você vai estancar essa hemorragia lá dentro do tórax dela? Não tem como, então aqui está fora. Imobilizar o membro lesado. Olha, esse lance de imobilizar membro que foi lesionado, e não é nem lesado, né? É sim, você pode usar ali um atalo, um material rígido para poder prender,
Mas isso aqui é procedimento para em caso de fratura, entorse, né? Quebrou o osso ali. Nada a ver com hemorragia, não. Tá fora. Manter a temperatura ideal do corpo. Esse temperatura ideal do corpo, está falando ali da temperatura corporal, aquela que você mede com termômetro. Usar compressa limpa aqui não tem nenhuma relação com manter a temperatura do corpo, tá? Nenhuma. A não ser que fosse a pessoa com febre, e aí eu vou molhar essa compressa numa água fria e colocar sobre a testa da pessoa ou debaixo das axilas dela. Aí sim, isso é um procedimento que ajuda a baixar a temperatura da pessoa que está com febre, por exemplo. Mas não é o caso aqui, não falou nada disso, né? Para estancar a hemorragia, já sabemos que sim, dá para usar esse chumaço de pano, essa compressa de pano, né, limpa, para estancar a hemorragia externa. A hemorragia externa é aquela que você está vendo a lesão. Cortou o braço, a perna, o rosto, seja lá onde cortou. Pega essa compressa de pano, limpa, comprime sobre o local ali, vai ajudar a estancar a hemorragia. Essa é a resposta. Letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. É considerada infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima, que vai encaixar aqui dentro, hein? O uso do farol de xenônio, que o pessoal chama de xenon, né? Em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Essa infração, gente, aliás, essa questão é uma questão que eu considero covarde, porque eles dão uma situação e te perguntam, isso é leve, média, grave ou gravíssima? Gente, são mais de 500 condutas infracionais. Como é que você vai decorar isso tudo? Eu tenho 20 e tantos anos que eu sou instrutor de trânsito, eu não sei todas de cor. Eu, às vezes, até acerto aí 90%, 95%, porque eu já conheço muitas, né? Fui aprendendo ao longo da profissão, nunca preocupei em decorar isso. E também porque eu já conheço alguns macetes que ajudam a identificar se é leve, média, grave, gravíssimo. E eu até ensino esses macetes para vocês. E não tem quem saiba, tá? Não tem policial rodoviário federal, não tem ninguém que saiba todas de cor, não tem como. Até porque isso fica mudando constantemente. O que é leve hoje, amanhã pode ser grave, o que é grave pode ser leve, isso muda. Então, é perda de tempo querer decorar isso, tá? Não tente. Mas é o seguinte, eu tenho um macete que nessa questão aqui nem ajudou muito. Que o macete é o seguinte, quando a infração oferecer risco direto, né? Risco indireto, não. Se acontecer assim, pode ser que não. É risco direto à segurança ou à vida, aí a infração é grave ou gravíssima. Risco direto. Por exemplo, deixar de usar o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho, risco direto à segurança, à vida, grave ou gravíssima, né? Agora, farol, mexeu lá no sistema de iluminação do veículo, será que isso oferece risco direto? Sinceramente, indireto talvez ofereça, porque o cara vai e coloca uma iluminação ali inadequada no veículo, aquilo bate no olho de quem vem de lá para cá, e aí pode acontecer um acidente, um sinistro, né? Agora chama de sinistro. Indireto até quando, mas direto não. Então essa infração teria que ser média ou leve, né? Pelo meu macete. Pois é, mas o macete aqui dessa vez não funcionou. Essa infração é grave. Mexer no sistema de iluminação do veículo, farol, essas coisas, é grave. Grave, não mexam, tá? Beleza, guardou? Ó o macete, apesar de não caber aqui nessa questão, mas eu uso ele, ajuda muito. E essa aqui eu já sabia que a resposta era grave, porque eu já decorei, né? De tanto ver ela. Sistema de iluminação, o pessoal mexe constantemente. Motoqueiro, então, motociclista, né? Adora mexer no farol da moto. Não pode, é grave. Beleza? Infrações e penalidades é o tema dessa questão, e ela diz o seguinte, você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água, molhando alguns pedestres na calçada. Essa atitude é considerada pela legislação de trânsito apenas como uma brincadeira de mau gosto. Péssimo gosto, aliás, né? Claro que isso não é brincadeira, né, gente? E esse apenas aqui, ó, para quem estuda comigo, sabe que apenas é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Já eliminei. Tem mais algum outro apenas aqui? Não, mas tem um somente.
Apenas e somente tem o mesmo sentido. Casca de banana, 90% de chance dessa letra B ser errada. Tem mais alguma apenas somente? Tem aqui, ó. Mais um somente, ó. Casca de banana, 90% de chance dessa aqui ser errada. Nem sei a matéria, mas já sei que a resposta é a letra C, porque eu aprendi um macete com o professor Ronaldo, lá da Leg Trânsito, que me ajudou a eliminar a letra A, a letra B e a letra D. Aí você morre de rir, né? Ganhou essa questãozinha na hora da prova. É isso aí. Ela é uma infração de trânsito média, tá? E se ela é uma infração, ela tem a penalidade de multa. Letra C, a resposta. Mais um aqui, deixa eu mudar a cor da minha caneta de novo. Vou pegar um vermelho mais gritante aqui. Falando sobre infrações e penalidades. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto quando for ultrapassar outro veículo, lógico, né? Porque você está ultrapassando, aí é claro que você vai usar a contramão. É infração o quê? Gravíssima, grave. Aqui está falando gravíssima, grave, gravíssima, grave. Vai ser uma das duas. Gerando como penalidade, quer saber se vai dar multa ou multa vezes 5, multa vezes 3. Então vamos lá. Transitar pela contramão pode ser gravíssima ou pode ser grave. É gravíssima ou grave. Vai depender do tipo de via. Se for via com sentido único, é gravíssima. Sentido único, cadê a gravíssima? Está aqui, ó, gravíssima, aqui. Se for via de sentido duplo, ó, duplo sentido, tem mão e contramão, aí é grave. A resposta é essa aqui. É infração grave e a penalidade vai ser a multa. Anote isso, em transitar pela contramão, pode ser duas naturezas aí. Se for via de sentido único, é gravíssima. Se for via de sentido duplo, aí é grave. Questão sobre sinalização viária. Na marcação de área de conflito, identificada na imagem, entende-se que marcação de área de conflito é o nome de uma sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no pavimento, no asfalto. Você conseguiria identificar aqui dentro dessa imagem onde é que está essa marcação de área de conflito? É esse quadriculado amarelo que tem aqui no meio do cruzamento. Ó. Isso aqui chama-se marcação de área de conflito. Então, nessa marcação, entende-se que não deve parar ou estacionar o veículo. Se você entende que nesta área não pode nem parar nem estacionar o veículo, você vai marcar essa resposta. Será que é ela? Pode estacionar somente motocicletas. Bom, aqui nós temos um somente, que é uma casca de banana. E quem estuda comigo sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Não pode estacionar motocicleta aqui não, tá? Que deve parar e estacionar o veículo. Olha, então aqui nós conseguimos aplicar até um outro macete. Ó. Na letra A fala que a gente não deve parar nem estacionar. E na letra C fala que a gente deve parar ou estacionar. Quando acontece da gente encontrar duas alternativas brigonas dentro de uma questão, por que eu chamo de alternativas brigonas? Porque uma fala que é para fazer, a outra fala que não é para fazer. Uma está contradizendo a outra, são alternativas confrontantes. O primeiro macete que eu desenvolvi era isso, alternativas que se confrontam, confrontantes. Mas depois, para ficar numa linguagem mais popular, eu comecei a utilizar alternativas brigonas. Uma fala que é, a outra fala que não é. Uma fala para fazer, a outra fala que não é para fazer. Quando isso acontecer, obrigatoriamente a resposta vai ser uma dessas duas. Então, nesse caso, eu já posso até eliminar a letra D, não vou nem ler. Porque se tem duas brigonas aqui, ó, essa brigando com essa, uma das duas tem que ser a resposta. Como eu já estava suspeitando que seria a letra A, que eu não posso parar nem estacionar, então tá aí. E essa área de conflito, gente, realmente tem os dispositivos de fiscalização eletrônica, que são câmeras que ficam ali vigiando, que quando você imobiliza o veículo sobre essa área, ele tira uma fotografia da placa do seu carro, chega uma multa grave para você depois. Então não pode imobilizar o veículo sobre essa área, nem parar, nem estacionar. Sinalização viária. Indique o nome correto, o nome exato, né? Da placa A17, essa daqui.
Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular ou saliência ou lombada. Qual é o significado dessa placa? Saliência ou lombada não é, tá? Já vou até eliminar. Saliência ou lombada seria uma placa igualzinha essa, só que em vez de ter 3 montinhos, teria um montinho só no meio, né? Seria mais ou menos assim, ó. Um montinho só no meio. Que é representando um quebra-mola, né? E aí viria dentro da placa assim, ó. Não torta do jeito que eu desenhei aqui, tá, gente? Mas viria assim. Aí seria saliência ou lombada, né? Nesse caso aqui, não. A resposta aqui é pista irregular. Pista irregular. É importante decorar o significado exato da placa e também entender a aplicação dela no trânsito. Porque o Detran tanto pode pedir a aplicação, como pode pedir o significado exato. E nesse caso aqui ela pediu o significado exato. E quando ela faz isso, o Detran coloca aqui alternativas parecidas para te confundir. Letra C aí a resposta. Sinalização viária. A placa de regulamentação R22, essa aqui, significa o quê? Uso obrigatório de pneus e correntes. Dá para ver aqui na imagem que tem um pneu, uma roda, né? E correntes entrelaçadas aqui nesse pneu. O significado dessa placa é uso obrigatório de corrente. Uso obrigatório de correntes. E aqui ainda fala uso obrigatório de pneus acorrentados, tá vendo? Aí tem alternativas similares, parecidas umas com as outras. Por isso que a gente tem que decorar mesmo o significado da placa, porque o Detran vem com essas pegadinhas assim para confundir a cabeça da gente. E aqui, perguntando o significado, você já sabe, uso obrigatório de corrente, mas a questão pode vir pedindo uma contextualização. Por exemplo, é o uso obrigatório de corrente em todas as rodas? Não, não é em todas as rodas. Diz a regra que as rodas que tracionam o veículo é que são obrigadas a ter essa carcaça de corrente. Isso é para andar em pista que não tem asfalto, não tem pavimentação, então chove, vira lama, barro, e as rodas que tracionam o veículo, porque o veículo... Até existe veículo 4 rodas, mas mesmo os veículos com tração nas 4 rodas, eles não trabalham tracionando as 4 rodas o tempo todo. Só se o condutor for ali acionar tração nas 4, né? Tração, para quem não sabe, são as rodas que impulsionam o veículo. O motor gera a força, joga para a roda e a roda impulsiona o veículo movimentar. Então, normalmente no automóvel, seu automóvel de uso pessoal, provavelmente ele vai ser de tração dianteira. Antigamente, aí, Fusca, Brasília, Kombi, Variante, tinham tração traseira. Hoje o padrão é tração na dianteira, sabendo que tem veículo que tem tração nas 4. Se são tração nas 4, aí você pode escolher se quer usar ali a carcaça de corrente na frente ou atrás, porque a regra diz que tem que usar a corrente na roda ou nas rodas que tracionam o veículo. Letra B de bola, a resposta dessa aí. Questão sobre primeiros socorros. Uma pessoa bateu a cabeça, perdeu a consciência e depois acordou dizendo que está bem. O que fazer? Se ela se sente bem, então não há necessidade de ir ao hospital. O que você acha? Letra B. Recomendar que a pessoa fique acordada por 24 horas. Estranho, né? Letra C. Nesse caso, mesmo se sentindo bem, a pessoa precisa passar por avaliação médica. E letra D, levá-la ao hospital somente se tiver que fazer curativo. Nessa última aqui já dá para eliminar de cara por causa do somente. Somente é uma casca de banana e onde tem casca de banana é 90% de chance dela ser falsa. Então tá fora. E aí a gente ficou... Essa aqui de ficar acordado por 24 horas é o seguinte, quando a pessoa teve uma pancada na cabeça, ficou inconsciente, depois acordou... se ela está ali ainda dentro do carro, ou no local do sinistro, do acidente, aguardando o resgate, é interessante que a gente tente mantê-la acordada, fazendo estímulos nela, conversando, mexendo com ela, para tentar mantê-la acordada, realmente. Mas esse lance aqui de ficar acordado por 24 horas, ainda mais uma pessoa que já levantou, já se diz estar bem, não faz sentido, né? Então tá fora. E aí a gente fica naquela. Se ela se sente bem, não há necessidade de levar para o hospital? Ou nesse caso, por ela ter batido a cabeça e ter perdido a consciência, é necessário sim que ela passe por avaliação médica. O que você acha? A ou B? O mais sensato, A ou C, né?
O mais sensato aqui é a letra C. E é uma regra sagrada dos primeiros socorros, tá? A pessoa tomou pancada na cabeça, ficou desacordada por algum tempo, ainda que ela acorde e diga que está 100% bem, que não tem nada de errado. Ela precisa passar por avaliação médica e ainda digo mais, chegando lá no atendimento médico, certamente ela vai ficar aí de 1 a 2 dias em observação. Então, letra C.